Mas, gente, brincadeiras à parte, a proposta dessa noite é falar sobre gratidão e desejo. O assunto em questão tem a ver com fidelidade e infidelidade, mas a gente apenas criticar a infidelidade pode fazer algumas pessoas se sentirem culpadas e outras acusarem a outra pessoa. Se a gente falar de fidelidade, muitas vezes a gente vai estar se cobrando de algo que a gente tem, às vezes, dificuldade em alguma área da vida. Agora, se a gente começar a bater um papo sobre o que a gente pode fazer para lidar com o nosso lado animal em contraponto ao nosso lado gente, porque é aí onde está a crise, certo? E o Evangelho, ele entra para trabalhar isso na gente, de modo que nós sejamos mais parecidos com Deus, apesar das nossas inclinações, certo? Mas antes, eu quero só dizer para os irmãos que da última vez eu vim sozinho, mas hoje eu vim com a minha esposa, meu filho, né? Pelo menos por enquanto a tia não devolveu, então deve estar dando tudo certo por lá. E a minha esposa é mais comportada do que nós dois, ela está ali, a Gisélia Andrade do Nascimento Silva, o Silva é meu, certo? Cada um com seu sobrenome, o meu é Silva. E nós estamos casados há 25 anos, 7 meses e 9 dias. Temos um filho de 6 anos e estamos numa caminhada que eu prometi para ela que eu não ia chamá-la de espingarda velha, mas assim, nós estamos numa caminhada que a gente não é mais aquele par de garotos. Eu tinha 20, ela tinha 16 quando nós começamos a namorar. Hoje eu estou com 49, ela está com 46. E a gente, assim, obviamente, como diria alguns, né, muita água passou por baixo dessa ponte. E como é que a gente faz para lidar com algumas questões que aquele casalzinho de novo não tem, certo? Eu até cheguei a escrever um livreto a partir da última palestra que eu tive aqui com os irmãos, que é Ardendo em Desejos, mesmo depois de casados. Aí tem gente que pergunta, mas esse livreto aí é para noivo? Noivo não precisa. Noivo você não precisa de dar livro para acender fogo, já tem fogo. Agora, o casado vem desemprego, aborrecimentos, mágoas. Às vezes é um filho adolescente que começa a se rebelar, ou filho pequeno com doença, problema na escola, falta de dinheiro. Então, uma série de coisas que acontecem que aquele casalzinho de namorado não tem. Casalzinho de namorado brigou, um fecha a cara pro outro, vai cada um para sua casa. Casado brigou, vai deitar com raiva, mas vai estar na mesma casa ali. E aí muitas vezes a pessoa, ela vai passando por cima daquele problema, fingindo que não existe, e quando vai ver, o interesse foi embora. E aí a tendência é o quê? Achar que o colega da faculdade é melhor que o meu marido. Meu marido é modo de falar aqui, tá? Sou hétero, tá? É outro nível. Aqui é da antiga, entendeu? Então, eu sou da época do Charles Bronson, né? Justin Bieber não. Mas aí, porque de repente o colega, ele notou a minha sobrancelha. Meu marido, eu cheguei pra ele, e aí, amor? E eu, o quê? Né? Então, tem uns caras que são grossos até na unha. Aí, o que ocorre? A pessoa começa a fazer algumas comparações, ou de repente, né, aquele camarada, ele começa a olhar para a colega de trabalho e fala assim, pô, tá vendo? Aí, ó, minha esposa podia estar assim, só que ele tá vendo a colega de trabalho no trabalho. Ele não acordou com a colega de trabalho, ele não foi dormir com a colega de trabalho, ele não viu a colega de trabalho com creme de abacate na cabeça. Então, ou seja, tem uma série, claro, não, eu sei, nenhuma mulher aqui usa isso, estou dizendo, pode falar. Então, nesse caso, né, e nem a minha, mas assim, agora, eu não sei se dá para perceber que muitas vezes nós contribuímos para que o casamento seja ruim. E a tendência da gente é o quê? Eu vou abandonar esse barco para pegar outro. Só que às vezes a pessoa não consegue entender que ela leva quem ela é para onde ela vai. Então, se por exemplo, pensa bem, eu começo a namorar uma mulher bonita, eu caso com uma mulher bonita, passa o tempo ela está feia, onde ela estragou?
seja, então eu tenho o poder de estragar uma mulher. Aí o que acontece? Eu largo essa mulher porque ela está estragada e vou para outra que está boazinha. Daqui a pouco ela vai estragar também, porque eu tenho esse poder. Agora, não sei se dá para perceber que, da mesma forma, às vezes, né, eu lembro de um pagode do Fundo de Quintal, que, acho que é Fundo de Quintal, não lembro bem, mas eu vou até não lembrar direito, porque eu sou pastor, né, pega mal. Mas que o cara dizia: aquela boca sem dente que eu beijava já está com dentadura. Aquela roupa velha que você usava, hoje é pano de chão. Mandei reformar o barraco, comprei geladeira e televisão. Ou seja, o cara pegou a mulher derrubada e deu uma levantada na mulher. Então eu não sei se dá para perceber que muitas vezes nós estamos transferindo as nossas responsabilidades, quando a gente deveria parar para pensar: que tipo de marido eu tenho sido? Que tipo de esposa eu tenho sido? Vocês entenderam que é modo de falar o tipo de esposa, né? Porque é outro nível. Então, nesse caso, eu não sei se dá para observar que a gente não pensa na nossa responsabilidade, mas na responsabilidade do outro. E aí, eu gostaria que você estivesse meditando comigo lá em Provérbios, capítulo 15, Provérbios 15. A gente vai estar falando um pouquinho do versículo 15 até o versículo 17. Mas se você puder ler Provérbios 15 de uma vez só depois, não dá para a gente comentar tudo isso aqui agora, mas se você puder ler em casa depois, anota aí na caneta ou digita aí no seu celular, se for o caso. Se você tem o WhatsApp da sua esposa, digita aí Provérbios 15. Aí um dos dois vai lembrar. Aquele que for mais crente vai parar para ler. O que não for vai ligar a televisão, sei lá, ver vídeo no YouTube, não sei. Mas aí, a proposta dessa noite é: pratique a gratidão e provoque o desejo. Não sei se de repente entre nós aqui, nós temos vendedores. Observe bem como é que são as coisas. Você está andando no calçadão pensando em comprar um determinado objeto. Aí, um vendedor de uma loja que não tem nada a ver com o que você está procurando. Pera aí. E então, né? O vendedor de uma loja que não tem nada a ver com o que você está procurando, ele... E aí, tudo bem, não sei o que lá, parará, parará, parará. Aí daqui a pouco, quando você vai ver, você está comprando 3, 4 coisas da loja do cara. Entende? Por quê? Porque ele te apresentou uma necessidade, ou que você não tinha, ou que você não sabia que tinha. E de repente, daqui a pouco, aquela atenção que ele chamou, aquela sua atenção que ele chamou, fez você perceber um desejo, ter um desejo, alguma coisa do tipo, e aquilo fez você comprar um determinado produto. E aí eu não sei se você percebe que às vezes esse cara ele é muito bom para vender goiabada, mas ele às vezes não é bom para usar isso tudo para mostrar para a esposa dele que ele ainda está batendo um bolão. Ah, mas se não tiver, pô, dá o jeito dele. Hoje em dia tem tanta coisa, gente. Tem uns comprimidos aí para quem tem problema de coração, cuidado, hein? Que é o tal de, vou morar pelo irmão fulano. O quê? Ah, problema de coração. Mas ele era cardíaco? Não. O que houve? Então, aí nesse caso, mas aí já disseram que tem um outro, eu não vou ficar falando o nome aqui, porque vai que alguém morre e depois eu sou culpado. Aí, não, mas tem um outro que se você tomar não morre, né? Agora, eu não sei se dá para perceber que assim, às vezes a pessoa, ela não para refletir no que ela pode fazer. Ah, minha esposa não está nem mais aí para mim, né? Eu fico lá procurando. Os antigos usavam o verbo procurar, lembra disso? Não, porque eu estou lá procurando a minha mulher e tal, e ela não está nem aí. Mas espera aí, até que ponto eu tenho que ficar procurando, ou eu tenho que ser um bom mel para a abelha vir? Entende? Assim, a gente não mata no peito a nossa responsabilidade. Aí é como aquela mulher que cobra que o marido a deseja, mas ela está sendo desejável, meu Deus do céu. Então tem coisa que a gente tem que parar para pensar. E assim, no caso de mulher eu nem entro muito no assunto, porque a mulher se aborrece fácil com esses assuntos, mas eu não sei se dá para perceber. Pô, o marido morre ou ela se separa, aí já vai para uma academia, foi para conta, pá, não sei o que, e vai ficando toda ajeitadinha, por quê? Porque quer voltar pro jogo. Mas agora que está casada, que tem jogo, não tem jogo, como é que é? Percebeu? Então,
A gente tá batendo um papo aqui sobre fidelidade, infidelidade, mas inclusive sobre a nossa contribuição para dificultar a ação do diabo. É aquele caso, puxa vida, eu sei que tem cara mais bonito do que eu, tem cara mais inteligente do que eu, tem cara com mais dinheiro do que eu. Então eu tenho que de alguma forma mostrar para minha esposa que, olha só, você pode conseguir isso tudo, mas igual a mim você não vai encontrar. Agora, que consciência eu tenho de mim mesmo? Que investimento eu faço em mim mesmo? Em que eu me respeito? Às vezes o cara não se respeita, ele quer que a esposa o respeite. Ele olha para si mesmo, ele não gosta do que está vendo, ele quer que ela goste. A gente pode usar isso para a mulher também, mas eu prefiro não falar para não dar gastura. Deu para entender a situação? Porque com o homem dá para você falar com uma facilidade. Aí você fala, pô cara, vê essa barriga aí. Falar isso para a mulher é mais complicado. Deu para entender? Então, ou seja, mas se cada um fizer a sua parte, por quê? Porque na época de namorar, você fez de tudo para ser uma pessoa atraente para outra pessoa. Você fez de tudo para você. Que tanto que fala um Joel aqui, gente? Meu Deus do céu. Mas porque tudo é ele. Mas aí nesse caso, já está sendo perseguido? Então, aí nesse caso, eu reparei, é o único nome que eu escuto aqui. Mas assim, eu não sei se dá para você observar que tem algo que está sob o seu controle. Tem algo que você pode fazer. Você não tem como fazer a outra pessoa desejar você. Você não tem como fazer a outra pessoa gostar de você. Você não tem como fazer a outra pessoa querer ficar com você. Mas agora que você pode valorizar o seu passe, isso você pode. Isso eu sei que pode. Tanto que se seu cônjuge morrer amanhã, e você, tem gente que se o cônjuge morrer, né, ele parou. Minha esposa falou que se eu morrer, ela não vai casar de novo. E eu acreditei. Então nesse caso, agora por exemplo, se a pessoa sabe que, pô, peraí, para eu arrumar alguém, eu tenho que estar numa condição de assim, pô, vamos e venhamos, né? Tem muita pessoa no mundo, o que vão escolher a mim? Agora eu pergunto, se eu faço isso na hora de paquerar, por que eu não faço isso na hora de manter? Entende? Aí voltando a falar, né, de vendas, não que eu seja vendedor, mas já reparou? Na pré-venda, tá todo mundo lá e faz propaganda, não sei o que e tal, chip da TIM, da Claro, da Oi, aquele negócio todinho. Aí tem a venda. Depois da venda, Senhor, nós vamos estar transferindo o Senhor, entende? E aí já não trata mais como tratava, aí já não tem mais aquele cuidado que tinha. E enquanto isso está acontecendo, o feirante está: oi princesa, quer mais um tomate? Para você é de graça. E o animal do marido não fala nada, mas o feirante fala. Deu para entender? Então é um tipo de situação que às vezes a pessoa não se liga, né? E o versículo 15 diz o seguinte para nós. Quem tem Bíblia aí pode até acompanhar. Beba das águas da sua cisterna, das águas que brotam do seu próprio poço. Então, vamos supor, o texto aqui, de acordo com a época, está mais voltado para o público, para a audiência masculina. Mas estamos numa outra época, com a mentalidade que temos, podemos aplicar isso aqui para os dois lados. Suponhamos que de repente, o seu marido, irmã, seja a sua cisterna, seja aquele reservatório de água que você preparou para que você não fique com sede. No caso, geralmente, né, no contexto de casal que a gente conhece, na maioria das vezes, quem está com mais apetite é o homem, né? E graças a Deus, porque se a mulher tiver com mais apetite que o homem, eu nem sei, eu nem imagino, deixa quieto, né? Graças a Deus, é natural, né? Normal, é comum que o homem fique mais desesperado. Porque assim, pelo menos ali, né? Agora, se for o inverso, rapaz, tem que dar biotônico. Deus já sabe, porque senão, né? E aí o que acontece? Vamos supor que de repente o seu marido seja a sua cisterna. A cisterna é aquilo que é reservado para você. Então, aqui está dizendo, beba. E aí qual é o problema? O problema é que às vezes você não está bebendo da água da sua cisterna. E aí, observe bem, se a gente, né, tem aquela pessoa ali disponível para nós, exclusiva para nós, e a gente está deixando para lá,
a gente está dando ocasião para o diabo. O próprio apóstolo Paulo, ele fala, olha, se vocês forem jejuar e quiserem se abster sexualmente, tem que entrar em acordo com o seu cônjuge, para que Satanás não vos tente. Observe bem, gente, está na Bíblia. Para quem acha que o sexo é do coisa ruim, né, do sete pele, está na Bíblia que você não pode ficar muito tempo sem sexo. Está na Bíblia. Que isso, pastor? Tá. Apóstolo Paulo, olha, tanta coisa aquele homem que escreveu e ele botou isso aí na Bíblia. Então observa bem. Aí o que acontece? Aí a mulher tem lá a cisterna está lá. Se bobear, está dando lodo e ela não bebe. Miserável. E o que acontece? Aí observa bem que aqui o texto está dizendo: beba da sua cisterna. Oi? Perdão, Provérbios 5, versículo 15. Eu tinha falado capítulo 15 lá atrás. Desculpa, gente. Obrigado, José. E aí nesse caso, oi? Ah, foi a Marta? Obrigado, Marta. Né? E obrigado, José, por dizer que foi a Marta. Então nesse caso, a dica, né, é o que? Olha, beba das águas da sua cisterna, que brotam do seu próprio poço. Seu marido é seu poço, irmão. Sua esposa é seu poço. Aí agora, por exemplo, é complicado, né? Falar isso para a mulher é mais fácil, porque eu fico constrangido de falar para o homem: beba a água da sua cisterna. Porque eu não consigo acreditar que tem homem que não bebe da água da sua cisterna. Né? Se está doente, toma remédio, vai para a academia, injeta testosterona, dá teu jeito, entende? Ou então vende o carro, né? Compra uma prótese, mas dá teu jeito. Tá dando para entender? Então, eu pensei que eu ia escutar o nome de novo. Graças a Deus o pessoal está parando de perseguir o nosso irmão. Então, nesse caso, tá dando para entender? Assim, mas beba a água da sua cisterna. E aí, a lição que eu vejo aqui é o seguinte: evite comparar o melhor de outra pessoa ao pior do seu cônjuge. Porque eu não sei se dá para perceber que uma das coisas que dificultam a nossa fidelidade é a comparação injusta. Porque, por exemplo, observe bem, de repente o seu marido, ele não está com aquele porte físico por uma série de fatores. Vamos pensar: um cara pobre, 4 filhos, morando de aluguel, mulher. Tem como esse camarada malhar, tomar suplemento, se encher de proteína, comer muita carne, ter sono anabólico? Não dá. Esse cara dificilmente vai ter um porte físico legal, porque o cara está, vendendo almoço para comprar a janta. Aí tem que escolher o que a gente quer. Deu para entender? Do outro, né, que está mais cheinho, eu não sei qual é a justificativa que a gente dá. Do Magricelo, eu sei que dá, né? Aí, por exemplo, como é que você vai cobrar beleza da sua mulher se você ganha um salário mínimo? Se você, por exemplo, dá R$10 para ela comprar um negócio ali, para dar uma enfeitada, um brincozinho ali no armarinho do seu Zé, não dá, entende? Porque, por exemplo, pensa comigo, para a mulher ficar legal mesmo ali, vai ter que gastar um dinheiro. E homem pobre tem dinheiro para gastar só com embelezamento feminino? Tá dando para entender? Você pode reparar que a mulher vai botar um silicone, aí vai ali na Marlene, aí chega lá e tal, daqui a pouco tá toda necrosada, cheia de problema. Por quê? Foi fazer um negócio com R$500. Não, fui ali botar um silicone com R$500. Não dá. Entende? Aí às vezes as pessoas não param para observar, né, que nós estamos comparando o melhor das outras pessoas com o pior do nosso cônjuge. Em vez de pensar assim: olha, com o dinheiro que eu ganho, com a vida que a gente tem, a mulher ainda está desse jeito. Entende? Ou seja, tudo bem, meu marido não tem aquele carrão, mas ele me trata com dignidade. Entende? E assim, às vezes a gente faz uma comparação injusta. E a comparação injusta faz com que a gente seja ingrato. E com ingratidão, você fique feliz. É você reclamar do seu carro quando tem gente que está pegando ônibus, perdendo ônibus, andando a pé, querendo um carro. É como você que está reclamando do filho quando tem gente que está fazendo tratamento para ter filho.
Eu vou falar um episódio nosso filho passou agora há 3 semanas atrás uma tribulação por pneumonia, e depois da pneumonia ainda teve reação gastrointestinal ao antibiótico, sem falar a correria para o hospital. E assim, o milagre que eu pedi a Deus não era a cura, porque eu sabia que a pneumonia era tratável, mas era um atendimento médico decente. Quem garante que aquela vacina era o que a gente estava querendo? Quem garante que aquela injeção era o que a gente estava precisando? Quem garante que aquele medicamento era o medicamento adequado? Quem garante que o médico não estava achando que a gente é pai velho de filho único e por isso a gente está exagerando na dose? Então eu pedi, Senhor, isso a gente não controla. Comprar um remédio, nem que seja no limite de crédito, vai no crédito especial, a gente pega dinheiro emprestado, a gente dá um jeito. Agora a gente não tem como mexer na atitude negativa de alguém. Então observe bem, e o nosso filho ele é bem pimentinha mesmo, mas bem mesmo. E aí ele ficava lá sentado no sofá, dormindo de tarde. Agora tu não dorme de tarde. Então a mãe quase que faz oração para ver se ele dorme para poder dormir de tarde, mas ele não dorme. Então o que ocorre? Acho que na madrugada de anteontem para ontem ele acordou 5 da manhã, né? Acordou 5 da manhã, só foi dormir 9 da noite, não é isso? Imagina! E aí nessa situação, quando a gente viu o garoto ali, meu Deus, que vontade de ver meu filho fazendo bagunça. Percebam, a ingratidão ajuda a gente a ser infeliz. Então às vezes o meu casamento não está ruim porque ele está ruim, ele está ruim porque os meus olhos são maus. Aí é que está a questão. Então existem coisas que a gente pode fazer, porque como eu falei, é muito fácil olhar a colega de faculdade pronta e não reparar que a mulher de casa, ela está num processo aqui, entende? E detalhe, quanto que aquela lá recebe de investimento e quanto que essa aqui recebe de investimento, entende? E às vezes de repente tem muita gentileza com essa colega, tem essa mesma gentileza com a esposa, entende? Então às vezes a gente não consegue perceber que entre o melhor, o bom e o ruim estamos nós. Então a recomendação aqui é: beba água da sua cisterna, sabe? Não desperdice a água da sua cisterna, sabe? Você de repente talvez não esteja reparando esse cara que está do seu lado, a luta que ele trava para estar ali no mesmo teto que você. Às vezes coisas que ele sofre, meu marido é muito calado, porque ele não quer encher a sua cabeça com as preocupações dele. Você sabe a bronca que de repente ele levou injusta no trabalho? A humilhação que ele atura para não perder o emprego por causa do ticket de refeição, por causa do plano de saúde do filho que tem bronquite. Então às vezes assim, ele não é aquele super romântico por causa da pressão que ele passa. O canalha que está cantando você, ele não paga as suas contas, ele não está junto na hora do boleto, ele não atura a sua TPM. Eu não sei se dá para perceber que assim, às vezes a gente está idealizando, né, a grama do vizinho e não está valorizando a nossa. Eu não estou dizendo que seu marido é perfeito, eu não estou dizendo que sua esposa é perfeita, eu não estou dizendo que não há nada em que ela precise melhorar e não há nada em que ele precise melhorar. Com certeza há. Só que é o seguinte, isso não está sob a sua responsabilidade. Sob a sua responsabilidade é você melhorar. Entende? Se a minha esposa quer ser uma melhor esposa ou não, é problema dela. Se ela, por exemplo, quer melhorar a aparência dela ou não, é problema dela. Agora, eu tenho que fazer a minha parte por mim. A Bíblia fala que ama o teu próximo como a ti mesmo. Se você precisa do outro para se cuidar, tem alguma coisa errada. Eu fiz isso, meu marido não me reparou. Você tem que querer se achar bonita, minha filha. Se ele repara ou não, isso é problema dele. A fatura dele vai chegar depois. Agora, você vai ficar desengonçada, quebrada, destruída, derrubada porque ele não olha? Sai fora. Tá dando para entender? Então, vamos evitar comparação. Vamos evitar comparação. Foca no seu lar. Foca na sua esposa, foca no seu marido, e eu tenho certeza que você vai fazer um investimento e algo ali vai mudar. Gente, uma plantinha em casa, se você der atenção, ela melhora. Um cachorro vira-lata, se você tratar bem, der comida, banho, levar no veterinário, melhora. E você acha
que a mulher que está do seu lado, o homem que está do seu lado, se você investir, não vai melhorar? Claro que vai. E se não melhorar? Porque é burro, aí é problema da pessoa, mas você está fazendo a sua parte. Entende? E aí, no versículo 16, diz o seguinte, e aqui, agora aqui é mais doído. Versículo 16: por que deixar que as suas fontes transbordem pelas ruas e os teus ribeiros pelas praças? Ou seja, a água da cisterna, ela é uma água limpa, mas a partir do momento que ela vai para a rua, ela vai para a vala, ela vai para a praça, ela já é uma água suja. Ou seja, aquele relacionamento bonito, justo, honesto, de fidelidade em casa, é diferente daquele outro relacionamento que a novela diz que é bonito, mas de acordo com a Bíblia, é imundo, é sujo, tem mau odor. Eu várias vezes já falei isso para minha esposa: olha, o cara que sabe que você é casada, está em cima de você, se ele conseguir te levar na lábia, está muito claro o tipo de cara que é. Tudo bem, Deus pode fazer um milagre? Pode. O indivíduo vai, rouba a mulher do outro e ele muda e nunca mais vai fazer isso com ninguém. Mas agora, milagre é atribuição divina. Deus faz e Deus não faz. Entende? Quantas vezes você pediu para aquele teu chefe ser mandado embora? Não, você não pediu isso não, você é crente. Mas assim, quanta coisa você pede a Deus e Deus diz não? Milagre é problema de Deus, Ele faz se Ele quiser. É como, por exemplo, eu posso pedir para Deus me curar, mas agora eu posso decidir me encher de doce ou não. Eu posso decidir encher minha comida de sal ou não. Eu posso decidir fazer atividade física ou não. Entende? Ou seja, tem coisa que está sob a minha responsabilidade. Cura é responsabilidade de Deus. Ele faz se quiser. É milagre. Os céus são do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Deus não vai raspar o seu sovaco. Deus não vai escovar seus dentes. Deus não vai tomar banho por você. Deus não vai procurar emprego por você. Deus não vai ser gentil com a sua esposa por você. Deus não vai botar aquela roupa para deixar seu marido louco por você. Não vai. Tem coisa que é você que faz. Tem coisa que sou eu que faço. E tem coisa que só Deus pode fazer. Mas Ele não vai fazer o que é responsabilidade nossa. Entende? Então nós vimos aqui, por que deixar? Por que você vai deixar a sua esposa carente aí indo para o trabalho? Por que você vai deixar o seu marido ir de barriga vazia para o trabalho? Por que, por exemplo, você vai dar patada na tua mulher, sabendo que está todo mundo de olho? Vai dar mole para quê? Para quê? Eu não saí com ninguém não, Joel. Olha só, aí nesse caso, tanto homem para vacilar e eu só escuto um nome aqui. Aí nesse caso, a respeito disso, eu não sei se dá para perceber, gente. Pastor, mas ninguém quer minha mulher não. Não interessa se ela é coroa. Abre o teu olho, abre o teu olho. Então nesse caso, aí, por exemplo, eu achei que tinha mais coroa, mas tá bom, vocês querem escolher um cara para Cristo mesmo. Então nesse caso, eu não sei se dá para perceber que assim, esse é o problema da gente. A gente às vezes subestima. Às vezes o marido se acha bom demais e ele pensa o seguinte: ela nunca vai conseguir um cara igual a mim. E às vezes nem precisa. Às vezes que ela quer ser bem tratada. Esse é o problema. Às vezes o cara, tudo bem, ele é a mistura do Shrek com o baixinho da Kaiser, mas ele a trata como se ela fosse importante. E aí, entre um cara que a trata como se ela fosse importante e um cara que a trata como qualquer coisa, tem que ser muito mulher de Deus para resistir. Tem que ser muito mulher de Deus para resistir. Entende? O inverso, nem tanto, porque o homem pode ser maltratado, mas se, entendeu? Esse se aí resolve um monte de coisa, já viu? Tem uns caras que são maltratados pela mulher, a mulher é grossa, a mulher é doida, é surtada, é fedorenta, mas se, entendeu? Se, entendeu? Eu acho o homem simples demais para funcionar, entendeu? Se, pronto, resolveu. Aí nesse caso,
Pode reparar. Se não tiver o si, ele fica rabugento, chateado, reclamão, dá dor de cabeça pro pastor. Tu tá entendendo? Pode reparar. Se cavar a vida do cara é falta. Aí nessa situação, os caras muito perturbados na igreja, pode ser certeza, não faz sexo. Então nesse caso, a respeito disso, não, gente, um cara feliz não perturba a vida de ninguém, gente. Não, pensa bem. O cara feliz, ele chega na igreja, ele quer cantar louvor, ele tá animado. Agora é rabugento, encrenqueiro, arruma confusão. Esse cara. Mas aí, nessa situação, observa bem. Não, gente, eu moro em Caxias, tá? Aqui eu não sei como é que é Nova Iguaçu. Mas agora, nesse caso, observa bem, né? Aqui tá dizendo por quê. Por quê? E o pedido que eu faço para você, eu quero animar, eu vejo que eu animo vocês, mas eu não consigo trazer de volta, né? Vocês se empolgam. Então, o segundo pedido, o primeiro, né, foi: evite comparar o melhor, né, da outra pessoa, aí você sabe qual é a outra pessoa, né, com o pior do seu cônjuge. E o segundo pedido aqui agora é: evite a carência do cônjuge, dedicando-se em satisfazer os desejos dele. Entende? Porque é aquele caso. Você sabe do que sua mulher gosta? Já perguntou? E o pior, será que se ela disser, você não vai ficar cabreiro? Às vezes ela até assim, ela gostaria de um negócio meio diferente, né? Pai, mãe, né? E ela quer um negócio meio diferente, mas ela fica assim: o que ele vai pensar de mim? Porque tem uns caras na igreja que eles são tão crentes que eles são mais santos que Jesus. Aí se ela falar assim: sabe, eu queria tanto que... Que isso, mulher? Que isso? Você não é de Deus, não? Jezabel. Deu pra entender? Aí a mulher, a Bíblia diz que para a alma faminta até o amargo lhe parece doce. Aí tá lá a irmãzinha, coitada, né? Tá lá naquele sufoco, naquela carência. Se alguém botar a mão no ombro dela, ela já sente um choque. Deu pra entender? Mas por que, meu Deus do céu? Então às vezes, mas ela tem que nada. Somos seres humanos, temos instintos. É isso que, por exemplo, as pessoas elas não conseguem entender. Nós não somos só razão, nós não somos só mente, nós não somos só cultura, nós temos um lado animal. Temos. Entende? Desculpa, eu não quero que você fique pensando maldade da sua mulher, mas ela tem um lado bicho, você tá entendendo? Aqueles negócios assim. E às vezes o que acontece? Isso não é tratado com a devida atenção. E sabe qual é o problema? Alguém que não tem nada a ver, talvez beba água de esgoto, beba água suja que transbordou de uma cisterna que o dono da cisterna não bebeu. Aí é que está a questão. Então a dica aqui é o que a gente pode fazer, para pelo menos evitar, fazer a nossa parte. Entende? E aqui eu penso o seguinte: qual é a carência? Eu falei nesse aspecto sexual, mas às vezes não. Às vezes o cara ele é até muito bom de sexo mesmo, né? Mas agora, e depois? De repente ela se contenta com um cara mais razoável, mas que a trate melhor. Então eu não sei se dá para perceber que às vezes o cara se gaba muito de uma coisa, só que o homem pensa como um homem. Então ele acha que a mulher pensa igual um homem, e mulher não pensa igual um homem. Como é que mulher pensa? Pastor, não sei. Entendeu? Eu não sei. Entende? Eu assim, mas tô pesquisando, né? Pra ver como é que as coisas melhoram. E aí nesse caso aqui, que tal tentar fazer isso? Eu falei no caso do homem para com a mulher, e a mulher em relação ao homem, sabe, de repente chegar e: meu amor, como é que você quer isso, como é que você quer aquilo? E antes que vocês pensem em saliência, pode ser até uma refeição. Você gosta de bife com frita, você gosta de dobradinha, entende? Não precisa, não, só pensa naquilo. Pode ser outra coisa, entende? No caso da mulher, eu bati na tecla do sexo, porque geralmente o homem pensa nisso, né? Mas agora, não, claro, o homem saudável. Mas agora, por exemplo, o inverso, né? É porque às vezes o cara ele pensa que a mulher pensa igual a ele, então ele pensa que ela também só pensa naquilo. Mas às vezes, você pode reparar,
Qual é o cara que geralmente consegue, né, catar ou a mulher alheia ou outra? Ele não começa diretamente, ele não começa direto ao ponto. Ele começa ouvindo, conversando, entendendo, compreendendo, elogiando, você tá linda e tal. E, geralmente é assim. E aí arrasta. Como é que mulher arrasta o homem? Sem comentar. Então nesse caso, eu não sei se dá pra perceber, gente. Homem não é igual a mulher. Entende? Agora qual é o problema? Parece que a mulher esquece isso depois que casa. E parece que o homem esquece isso depois que casa. E aí fica dando sopa pro diabo. Deu para entender? Ah, o diabo acabou com o meu casamento. Sozinho não. O diabo teve uma parceria. Teve. Por que aquele caso? Tudo bem, você não tem mais 20 anos. Mas agora, tem coisa que você pode fazer. Tem coisa que você pode fazer. É como, por exemplo, eu estou indo para 49, mas eu posso fazer atividade física. Eu posso ingerir menos sal. Eu posso ingerir menos açúcar. Eu posso comer mais amendoim. Entendeu? Alguma coisa eu posso fazer. Deu? Nesse caso, é melhor parar, acabar logo essa palestra, porque tá arriscado ninguém lembrando de nada que eu falei, só lembrar do El. Mas agora, em relação a isso, né, tá roubando a cena. Então nesse caso, eu não sei se dá pra observar, né, que tem coisa que dá pra gente fazer, em vez de só ficar cobrando. E por último, irmãos, pra gente terminar aqui, o versículo 17, que elas, esse elas aqui é um pronome relacionado ao substantivo fontes, certo? Então que elas sejam exclusivamente suas. Então é aquele caso, digamos, né, que a sua esposa seja com seus atributos físicos, psíquicos e assim por diante, com as habilidades culinárias ou seja lá quais outras habilidades que não me interessam, são suas fontes. Aí eu pergunto, você está tirando proveito dessas fontes? Porque é o seguinte, essa menina de 30 vai ter 60, essa de 60 vai ter 90, a de 60 já não vai ter mais os mesmos atributos da de 30, e a de 90 não vai ter os mesmos atributos da de 60, mas você pode tirar proveito antes. Deu para entender? É aquele caso, digamos que de repente, daqui a alguns anos, eu e a Gisele não possamos mais fazer alguma coisa que fazemos hoje. Pelo menos a gente pode sentar numa cadeira de balanço, olhar um pro outro e falar assim, a gente já fez a coisa, né? Você não vai entender? Então, nesse caso, por exemplo, é como, digamos, nós quando nos casamos, eu tinha 23 anos, ela tinha 20. Gente, eu com 23 e ela com 20, nem se compara à vida que a gente tem hoje. E hoje, se a gente se abraçar, vem o outro para abraçar a gente junto. Mas agora, assim, como é bom você olhar para trás e, poxa, eu não perdi tempo, eu não desperdicei energia, eu não desperdicei oportunidade, entende? E a gente tem coisas boas para lembrar, em vez de ser um cara rabugento, um cara chato, que assim, passou a vida toda só, né, pai, mãe. Aí nesse caso, por último, a gente termina com o versículo 17, que elas sejam exclusivamente suas, nunca repartidas com estranhos. Aí é que está a questão. Eu não sei se dá para você perceber. Minha irmã, raciocina comigo. Olha só. É claro que assim, eu vou falar em código, né, para não constranger ninguém. Homens geralmente, né, não tem muito essa preocupação, porque mulher não se importa muito com a aparência. Você pode reparar que tem cada mulherão que os caras feios, já viu? Já viu um negócio desse? Então assim, parece que mulher assim, esse cara é bonito, esse cara é feio, meu marido é feio, mas adoro meu marido. Assim, mulher não tem isso. Homem já tem um negócio de aparência, já reparou que rola uns lances desses. Aí às vezes a mulher fala assim, mas eu não tenho esse atributo, mas pode reparar que a mulher que não tem um tem o outro, já reparou isso? Reforça a parte positiva. E aí o que acontece? Tem coisa que se a mulher fizer de manhã, o cara passa o dia pensando em voltar para casa. Gente, é porque assim, eu não sei se assim, bom seria, sabe, que as mulheres percebessem o poder que elas têm sobre os homens, só que elas não usam. Agora já reparou? A lá de fora usa. Deu para entender a situação? Gente, homem é muito fácil, o jeito de funcionar é simples demais. Mas aí, do que o cara lembra quando ele está no trabalho?
Aí tá lá fazendo, mexendo o feijão. Aí tá lá trocando a fralda. Ele só lembra disso, meu Deus do céu. E já reparou, por exemplo, o homem e mulher, eles não se estressam do mesmo jeito. O homem, quando está estressado, ele fica quieto. Ele não fala. Sabe, se o colega pergunta, ei, como é que tudo bem, tá tudo beleza. Tá no limite de crédito, busca apreensão no carro, ligação de não sei o que lá, aquela reunião difícil na igreja, mas ele tá quieto, calado. A mulher não. Sabe fulano? Ele não sabe quem é fulano, mas ela fala como se ele soubesse. Sabe fulano? Fulano lá, sabe Beltrano? Sabe a novela? Aquele miserável traiu, sabe? E não tem o Bolsonaro? Então o que acontece? Não se dá para perceber que assim, ele pode ir para o trabalho pensando nisso, ou ele pode estar pensando em algo que ele fica, tu tá entendendo? Os homens estão entendendo o que eu estou falando, entende? E aí, por exemplo, quem não tem uma coisa tem outra. Às vezes a pessoa não tem determinada forma, mas tem uma certa voz que assim, mexe com o cara. Às vezes a voz não é aquela, mas tem uma outra coisa sem ser a voz, né? Que a minha religião não permite falar aqui, que pode mexer com o cara. Tá dando para entender? Dependendo, né, da roupa que a mulher estava de manhã, ele indo trabalhar, ele não trabalha nem direito. Mas dependendo da roupa, ele nem lembra que tem mulher em casa. Eu não sei se dá para entender, gente. Aí, pelo menos alguém que não é o Joel, gente. Então nesse caso, aí na situação, né, a respeito disso, sabe, evite a frieza do cônjuge. No caso de homem, é claro, obviamente, né? Se você puder dar uma tratada aí no visual, não custa nada, né? Assim, pô, não tem aquele dinheiro, mas você pode se barbear, né? Se, é claro, a mulher gosta daquela barbicha no pescoço, aí deixa, aí é beleza, é ela que gosta, né? Se ela gosta da barba, mesmo que seja aquela barba cheia de falha, né? Para aquele momento dar aquela cosquinha naquele lugar, aí é problema dela, aí não mexe nisso, é sagrado, tu tá entendendo? Mas agora assim, se não é o caso, nada barbeadinho, sabe? Bota, por exemplo, porque às vezes também engasga na garganta, dá uma ruim aí. Mas aí, por exemplo, sabe, eu não sei se dá pra perceber, às vezes é uma coisa simples. E o cara que é feio? Pode ser feio perfumado, entende? Pode ser um feio que malha a perna, entende? Pode ser um feio, né, que tem o peito definido. Tudo bem, bonito é plástica, mas você pode fazer alguma coisa para dar uma melhorada. Tá dando para entender? Ah, mas a gente que tá velho, mas você pode estar um velho inteiro. Tá dando para entender? Então são coisas simples. Eu fui com meu filho buscar a impressão de alguns livros, né, para eu vender aqui. Eu espero vender meu livro aqui para vocês, né? No meio do caminho ele ficou cansado. Eu nem lembro mais quantos quilos o Roberto tem. 28 quilos, né? Então acontece, a última vez que a gente pesou, papai, tô cansado. Agachei, suspendi, coloquei e vamos andando para pegar o ônibus. Agora eu pergunto, se eu não cuido do meu corpo, não tem como eu carregar 28 quilos no ombro. Deu para entender a situação? Como é que vai ser lá na frente? Como é que vai ser a vida? Então, assim, o problema é que assim, o homem ele se contenta que a mulher aceita do jeito que ele é, então ele fica daquele jeito. Mas eu não sei se dá para perceber que assim, você pode ser melhor. Não é porque sua esposa aceita você do jeito que você é que você não pode melhorar. Ah, eu sempre fui assim. Você pode ser menos grosso. Você pode ser mais perfumado. Você pode ser mais educado. Você pode ser mais gentil. Mas é aquela parada que você falou das irmãs, vai falar para os homens não? Não. Porque às vezes a mulher não está nem se ligando muito nisso. Para a mulher ficar com falta é porque o cara está ruim mesmo, entendeu? Agora sim, se o cara pelo menos comparece ali, né? Faz aquele esforço para, 5 minutos é covardia, né, mano? Então o que acontece? Vamos, né, tentar dar uma esticada, pelo menos uns 10 hoje, uns 15 minutos depois. Vamos lá, entende? Porque passou dos 40 para recuperar mais difícil. O cara de 20, né, contou até 100 e voltou. Mas agora 40 já, né? Então já, né, marcha lenta. Agora, observa bem.
né? Vamos tentar fazer alguma coisa para melhorar. Entende? Assim, eu escutei uns comentários, mas eu não vou repetir não, para não, né? Então, observe que assim, sempre tem como a gente melhorar. O tá bom é o inimigo do melhor. Olha, gente, eu não faço ideia de como está o casamento de vocês. Eu sei que de repente alguém pode falar, pô, mas e o dinheiro? Olha, tá legal, tá sem dinheiro. Aí por causa que o homem estressado, né, fica aquele negócio, né, meio barro, meio tijolo, né? Já viram Maria Mole? Lembra de Corpo Daniel? Não tem? Se o cara ficar muito estressado, nem lá nem cá, nem, assim, nem deixa de dar e nem dá, entende? Aí fica aquele negócio meio que assim, eu não vou, vai ou não vai, né? Então o que acontece? Vai resolver tua dívida? Não vai. Entende? Aí eu volto a falar dos caras muito nervosos. Entende? Vamos dar uma relaxada. Aí às vezes o camarada, ele não dorme. Tem que dormir. Um cara que não descansa, lembra da Maria Mole? Tem que descansar. Tem que descansar. Aí às vezes o camarada fica naquela coisa todinha. Aí, entende? Aí, né? Nem o pastor pode te ajudar, porque assim, o pastor só pode orar. Tem coisa que é você, entende? E assim, e detalhe, se de repente isso também não tá legal, pô, cara, tem um monte de coisa que dá para ser feita, né? Então tem um monte de coisa que dá para ser feita. Mas agora, se o indivíduo ele é cheio de não me toque, se ele é cheio de pudor, se bobear, talvez alguém até fique escandalizado com o que eu estou falando aqui. Só que é o seguinte, é a vida da gente, entende? Porque às vezes o indivíduo, ele está cheio de vergonha, isso não é coisa que um pastor fala e tudo tal, e às vezes a mulher dele está passando um sufoco, sabe? Às vezes a irmã está cheia de santidade, e o marido está cortando um dobrado. Sabe que de repente as colegas de trabalho falam lá na hora do cafezinho? Ele escuta, tá ele lá cantando louvor, né? Eu não preciso transformar, mas ele está escutando, entende? E aí, por exemplo, a coisa está brava em casa. Aí depois a gente fala que é o diabo. É o diabo? Claro que é, mas com ajuda. Gente, eu não quero ajudar o diabo a atrapalhar meu casamento. E eu gostaria que você também não quisesse. Só que para isso, tem água na tua cisterna? Bebe essa água, rapaz. Tem água na sua cisterna? Bebe essa água, moça. Não deixe esse negócio transbordar, ficar correndo pelo chão, para outra gente beber água suja. Beba água limpa no seu casamento, sabe? Então, como eu falei aqui, evite comparar o melhor do outro com o pior do seu cônjuge. Evite carência do seu cônjuge, dedicando-se em satisfazer os desejos dele. Evite frieza do seu cônjuge, aumentando sua autoestima e investindo mais em si. Então sabe que você invista mais em si. E eu não estou falando assim, o meu marido tal. Não, eu tenho certeza, sabe? Se você, por exemplo, você pode não ter dinheiro para pagar uma academia, mas você pode fazer uma caminhada, sabe? Você pode não ter dinheiro para comprar um polo esporte, mas você pode ter dinheiro para comprar um caiaque ali na natura. Você pode não ter dinheiro para aquele jantar naquele restaurante caro, mas você pode de repente juntar uma grana ali para ir no restaurante do Ambrósio. Você pode fazer alguma coisa, entende? Você tudo bem, pode não comprar aquela lingerie cara, mas você pode comprar aquela Demilus para pagar lá daqui a 2 meses, né, com a Matilde. Você pode fazer um negócio desse, tá com aquele meia taça assim, deixa o cara doido olhando para as coisas daquele jeito. Você pode fazer, entende? Você pode de repente chegar, né, do nada, mesmo que não vá acontecer nada, né? A mulher fala assim, é hoje, mas eu tô naquele dia. Eu não consigo entender isso, né? É hoje, mas eu tô naquele. Mas o que acontece? Beleza, não vai ter nada? Pode ter um beijo no pescoço, pode ter. Entende a situação? Ou seja, alguma coisa pode ser feita. Agora, eu não sei se dá para perceber, a tendência da gente é de querer que o outro faça. Meu marido não me olha mais, minha mulher não quer nada. E aí meio que assim, aí a mulher ela oferece sexo para ele parar de amolar. Eu não sei você, eu não quero isso. Você fazer sexo com uma mulher olhando pro teto, meio que assim, acabou? Eu não quero isso. Entende? Um homem que, por exemplo, está te elogiando, mas você sabe que ele está mentindo? Ele está te elogiando só porque ele tem que te elogiar.
mas você sabe que você não está merecendo aquele elogio. Isso é questão de autoestima, é você fazer o seguinte: eu vou ser a melhor mulher que eu puder ser, eu vou ser o melhor homem que eu puder ser. E se meu cônjuge não reparar? Azar dele, mas eu me amo. Eu sou imagem e semelhança de Deus. Então, se meu marido não me valoriza, eu vou me valorizar. Se minha esposa não me valoriza, eu vou me valorizar. Eu duvido que o malandro não vai ficar ligado. Duvido. Por exemplo, eu não sou muito bom de gabinete não. Pastor, meu marido não me procura mais e tudo, tal. A pergunta é: a irmã se esconde? Se esconde, irmã, para ver se ele procura mesmo. Agora, se não é isso, irmã, faz o gato. O que é o gato? Glúteo, abdômen e perna. O cara já vai ficar assim: por que ela está fazendo isso? Nisso que ele, por que ela está fazendo isso? Ele já sentiu. Entende? Ele não reparou, né? Comprou um batom novo. Pá. Por que tem com esse batom assim? Percebe? O homem tem muito disso. Ele não dá valor, mas se ele perceber que ela está se valorizando, o cara já começa ali, ó. Ele já começa a rezar na cartilha, né? Os daqui eu não sei, eu sou de Caxias, entende? Os de Caxias funcionam desse jeito. Então, gente, mais uma vez, por exemplo, não sei qual é a realidade de cada um, mas não permita que a falta de dinheiro, né? Eu sei que todo mundo aqui é rico, não sabe o que é falta de dinheiro. Não permita que a falta de dinheiro roube a intimidade de vocês. Não permita que a velhice roube a intimidade de vocês. Não permita que a doença roube a intimidade de vocês. Porque é aquele caso, se, né, Maria mole, você tem mão, você tem dedo, você tem boca, você tem olho, você tem língua, você tem cotovelo, você tem joelho. Rapaz, dá teu jeito. Deu para entender? Então, nesse caso, pastor André, pega aqui a palavra, senão não dá, porque estou vendo que se eu usar qualquer exemplo aqui vai dar ruim. Mas, gente, olha, obrigado demais, né? Eu sei que falar de sexo é um negócio complicado, né? Porque a gente sempre atribui alguma coisa para o outro, mas é aquele caso, gente, a gente tem que matar no peito e fazer alguma coisa. Se tudo falhar, meu irmão, bota uma cueca vermelha que vai dar sorte. Pastor, obrigado. Qualquer livro, R$20.